Você sabia que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, começou vendendo figurinhas na rua e hoje, aos 80 e poucos anos, ele recebe mais de 2 milhões de reais por mês sem trabalhar. Não é herança, não é loteria, é dividendo. E o segredo não está em quanto dinheiro você tem agora. O segredo está em fazer o dinheiro trabalhar por você enquanto você dorme. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. Barsi inverteu o jogo e neste vídeo você vai descobrir exatamente como ele fez isso e como você pode começar hoje, mesmo com pouco. Visual, Barsi jovem vendendo figurinhas, transição para Barsi, hoje recebendo extrato bancário com milhões. O problema não é a falta de dinheiro. O problema é que ninguém te ensinou a diferença entre trabalhar e investir. Trabalhar é trocar tempo por dinheiro. Investir é fazer o dinheiro se multiplicar sozinho. E a armadilha está justamente aí. Os bancos querem que você acredite que investir é complicado, que você precisa de muito dinheiro para começar, que dividendo é coisa de rico. Mentira! Barsi começou com nada, literalmente nada. Ele comprou sua primeira ação com o dinheiro que juntou vendendo figurinhas na Praça da Sé e descobriu algo que mudou tudo. Ele descobriu que existem empresas que pagam você só por ser dono de um pedacinho delas. Todo mês, todo trimestre, todo semestre, sem você mexer um dedo. Visual. Gráfico mostrando empresas pagadoras de dividendos consistentes ao longo de décadas. Enquanto todo mundo corre atrás de day trade, de criptomoeda da moda, de promessa de ficar rico rápido, Barsi fez o oposto. Ele comprou ações de empresas sólidas, empresas chatas, empresas que ninguém quer falar em festa, bancos, seguradoras, empresas de energia, empresas que existem há décadas e vão existir por mais décadas. E essas empresas fazem uma coisa mágica, elas dividem o lucro com os donos. E quem são os donos? Os acionistas. Você, eu, qualquer um que compre uma ação. E Barsi entendeu que se ele continuasse comprando essas ações e reinvestindo os dividendos que recebia, ele criaria uma bola de neve imparável. E foi exatamente isso que aconteceu. Visual, animação de bola de neve descendo montanha, crescendo exponencialmente. Mas aqui está o erro que destrói 90% dos investidores. Eles compram ação pensando em vender mais caro. Eles ficam olhando o preço subir e descer todo dia. Eles entram em pânico quando cai. Eles vendem no desespero e perdem dinheiro. Barsi nunca vendeu, nunca. Ele compra para receber dividendo, não para especular. E essa mentalidade muda tudo. Porque quando você compra para receber dividendo, você não liga se a ação caiu hoje. Você até fica feliz, porque agora você pode comprar mais barato e receber ainda mais dividendo no futuro. É como comprar uma galinha dos ovos de ouro em promoção. Você não vende a galinha, você compra mais galinhas e os ovos se multiplicam. Visual, comparação lado a lado, especulador nervoso, olhando o gráfico versus investidor tranquilo, recebendo dividendos. Agora, estatisticamente, 97% de vocês que estão assistindo são turistas. Vocês vão assistir até o final, achar interessante e nunca mais voltar. Mas aqui a gente não constrói audiência, a gente constrói sócios, pessoas que entendem que conhecimento financeiro é poder. Se você quer sentar na mesa dos que recebem dinheiro dormindo, se inscreve agora, porque os próximos vídeos vão te mostrar a estratégia completa, passo a passo, com números reais. E se você não se inscrever, você vai continuar sendo turista, assistindo de fora enquanto outros constroem patrimônio. A escolha é sua. Visual, tela dividida, mostrando turista assistindo versus sócio aplicando e recebendo resultados. Agora vem a parte que muda o jogo, o número mágico. Barsi tem uma obsessão. Ele quer que os dividendos de uma ação comprem automaticamente uma nova ação da mesma empresa, sem ele colocar dinheiro do bolso. Isso é aceleração. É quando o sistema começa a rodar sozinho. E para chegar nesse ponto, você precisa calcular quantas ações são necessárias. Vou te dar um exemplo real.
pega uma ação que custa R$100 e essa ação paga R$5 de dividendo por ano. Isso é um dividendo yield de 5%. Para que os dividendos comprem uma nova ação automaticamente, você precisa ter 20 ações, porque 20 ações vezes R$5 de dividendo dá R$100. Exatamente o preço de uma nova ação. Esse é o número mágico, 20 ações, visual, cálculo visual, mostrando 20 ações XR5, dividendo R100, uma nova ação. Nesse número, a mágica acontece. No primeiro ano, você tem 20 ações. No segundo ano, os dividendos compram uma ação. Agora você tem 21. No terceiro ano, essas 21 ações pagam mais dividendo e compram mais uma ação. Agora você tem 22. E isso acelera, porque cada nova ação que entra paga dividendo também. E esse dividendo compra mais ações, que pagam mais dividendos, que compram mais ações. É exponencial, é imparável, e você não precisa fazer nada. O sistema trabalha sozinho, enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você vive. O dinheiro se multiplica. Visual gráfico exponencial mostrando o crescimento de ações ao longo de 10, 20, 30 anos, mas tem um detalhe crucial. Você não pode gastar os dividendos, esse é o erro fatal. A maioria das pessoas recebe o primeiro dividendo e fica feliz, compra alguma coisa, comemora e quebra o ciclo. Barsi nunca gastou um centavo de dividendo, ele reinvestiu tudo durante décadas e por isso ele tem milhões de ações hoje e recebe milhões de reais por mês, porque ele entendeu que dividendo não é salário, dividendo é semente. Você planta de volta e a árvore cresce. E quanto maior a árvore, mais frutos ela dá. E você planta esses frutos de novo. E a floresta explode. Até que um dia você tem tanta árvore que pode comer os frutos e ainda sobra para plantar. Esse é o momento da liberdade financeira. Visual, metáfora visual de semente virando árvore, virando floresta. Agora vamos aos números reais. Suponha que você comece com R$1.000 por mês para investir. Você escolhe 3 empresas sólidas pagadoras de dividendos. Você divide os R$1.000 entre elas. Todo mês você compra mais ações. E todo trimestre ou semestre você recebe dividendos. No começo os dividendos vão ser pequenos. Talvez R$50, talvez 100, mas você não gasta. Você usa esses 50 ou 100 reais para comprar mais ações. E no mês seguinte, você coloca os R$1.000 de novo, mais os dividendos. Agora você está investindo 1.050 ou 1.100 e isso cresce. Em 5 anos, se você mantiver a disciplina, os dividendos já vão estar pagando uma parte significativa do seu aporte mensal. Em 10 anos, os dividendos podem estar pagando mais do que você coloca. E em 20 anos você pode estar recebendo mais em dividendos do que ganha no seu trabalho. Esse é o plano, esse é o caminho. E funciona. Barsi é a prova viva. Visual. Tabela mostrando evolução mês a mês de aportes batos dividendos ao longo de 5, 10, 20 anos. Mas atenção, não é qualquer empresa. Você precisa escolher empresas que pagam dividendos consistentemente, empresas que têm lucro real, empresas que não estão endividadas até o pescoço, empresas que existem há décadas e têm um modelo de negócio sólido. Barsi tem uma lista: bancos grandes, seguradoras tradicionais, empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, empresas chatas, empresas que ninguém fala no Twitter, mas empresas que pagam todo ano, todo trimestre, sem falhar. E você pode copiar essa lista. Você pode começar hoje com R$100, com R$50, não importa. O que importa é começar e não parar nunca. Visual. Lista visual de setores, bancos, seguradoras, energia, saneamento, com logos de empresas conhecidas. E aqui está o segredo que ninguém te conta. O mercado vai cair, sempre cai. Em algum momento vai ter crise, vai ter pânico, vai ter notícia ruim e todo mundo vai vender. E você vai comprar, porque quando o mercado cai, as ações ficam baratas.
E se a empresa é sólida, ela vai continuar pagando dividendo, talvez um pouco menos, mas vai pagar. E você vai comprar mais ações por menos dinheiro. E quando o mercado subir de novo, você vai ter mais ações e vai receber mais dividendo. Barsi ficou rico nas crises. Ele comprou quando todo mundo vendia. Ele teve coragem quando todo mundo teve medo. E por isso ele venceu. E você pode fazer o mesmo se tiver disciplina, se tiver paciência, se tiver visão de longo prazo. Visual. Gráfico histórico da Bolsa mostrando crises 2008, 2020 e recuperação, destacando oportunidades de compra. Agora vamos falar de tempo, porque tempo é o ingrediente secreto. Barsi começou jovem, ele teve décadas para construir, mas mesmo se você começar aos 40, aos 50, você ainda tem tempo, porque o sistema é exponencial. Os primeiros anos são lentos. Você investe 1.000, recebe 50 de dividendo. Parece pouco, mas no 10º ano você investe 1.000 e recebe 500 de dividendo. No 20º ano você investe 1.000 e recebe 2.000 de dividendo. Viu a diferença? No começo você empurra a bola de neve. No final a bola de neve te empurra. E quanto mais cedo você começar, mais cedo você chega na aceleração. Então não espere. Não espere ter mais dinheiro. Não espere entender tudo. Comece. Compre uma ação, receba seu primeiro dividendo e sinta a diferença. Porque quando você recebe o primeiro dividendo, algo muda na sua cabeça, você entende que é possível, que o dinheiro pode trabalhar por você, e isso vicia, no bom sentido, visual, linha do tempo, mostrando jornada de investidor de 20, 30, 40 anos com marcos de aceleração. E tem mais, dividendo é previsível, diferente de especulação, onde você não sabe se vai ganhar ou perder, dividendo você sabe que vai receber. Claro, o valor pode variar, mas empresas sólidas têm histórico. Você pode olhar os últimos 10 anos e ver quanto elas pagaram, e projetar quanto vão pagar nos próximos 10, e planejar a sua vida em cima disso. Barsi sabe exatamente quanto vai receber no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 10 anos, porque ele conhece as empresas que ele tem, ele conhece o histórico e ele sabe que enquanto essas empresas existirem, elas vão pagar. E isso dá uma paz de espírito absurda. Você não fica ansioso, você não fica checando o preço todo dia, você simplesmente recebe e reinveste e vive. Visual, extrato de dividendos de Barsi, mostrando pagamentos mensais, consistentes ao longo de anos. Agora, a pergunta que todo mundo faz, quanto preciso para viver de dividendo? A resposta depende do seu estilo de vida. Mas vamos fazer uma conta simples. Se você quer receber 5.000 reais por mês de dividendo, você precisa de 60 mil reais por ano. Se o dividend yield médio das suas ações é 5%, você precisa ter 1.200.000 reais investidos. Parece muito? É, mas é alcançável. Se você investir 1.000 reais por mês com reinvestimento de dividendos e valorização média das ações, você chega em 1.200.000 em aproximadamente 25 a 30 anos. Isso considerando uma rentabilidade conservadora. E se você aumentar o aporte, se você investir 2.000 por mês, você corta o tempo pela metade. E se você começar com algum valor inicial, corta ainda mais. O ponto é possível. Não é fácil, mas é possível. E Barsi provou. Visual. Simulação de patrimônio crescendo até em 1.200. 1.000 com aportes mensais e reinvestimento. E aqui está a beleza do sistema. Você não precisa esperar ter 1 milhão para começar a receber. Desde a primeira ação você já recebe dividendo. Pode ser 5 reais, pode ser 10, mas você recebe. E isso te motiva, porque você vê o dinheiro entrando, você vê o sistema funcionando e você quer mais. Você aumenta o aporte, você corta gastos desnecessários, você foca, porque agora você tem um objetivo claro, você quer chegar no número mágico. Você quer que os dividendos comprem uma ação por mês, depois 2, depois 5.
e você trabalha para isso. E o mercado recompensa quem tem disciplina. Sempre recompensou, sempre vai recompensar. Visual, notificação de celular, mostrando você recebeu 47,0 em dividendos com reação de satisfação. Mas tem uma armadilha, a armadilha da ganância. Tem gente que vê uma ação pagando 15% de dividendo e acha que achou o santo grau. Cuidado! Dividendo muito alto pode ser armadilha, pode ser empresa em dificuldade, pode ser dividendo insustentável. Barsi sempre preferiu empresas que pagam 5, 6, 7% de forma consistente do que empresas que pagam 15% um ano e zero no ano seguinte. Consistência vale mais que pico, porque você está construindo para décadas, não para meses. Então escolha empresas sólidas, empresas chatas, empresas que vão estar aqui daqui a 20 anos e durma tranquilo. Visual, comparação de gráficos, empresa com dividend yield estável de 6%, versus empresa com picos de 15% e quedas para 0%. E outra coisa, diversificação, não coloque tudo em uma empresa, não coloque tudo em um setor. Barsi tem centenas de empresas na carteira, você não precisa de centenas, mas precisa de pelo menos 10, 15, divididas entre setores diferentes. Bancos, energia, saneamento, seguradoras, consumo. Porque se um setor sofre, o outro compensa e você continua recebendo sempre. E isso é fundamental, porque a vida é longa e imprevistos acontecem. E você precisa de um sistema robusto, um sistema que aguenta a crise, que aguenta a recessão, que aguenta qualquer coisa. E dividendo aguenta, sempre aguentou. Visual, Pizza Chart, mostrando carteira diversificada em 5, 6 setores diferentes. Agora vamos falar do inimigo invisível, a inflação. Muita gente guarda dinheiro na poupança achando que está seguro, mas a inflação come o poder de compra todo ano. R$100 hoje não compram o que compravam 10 anos atrás, e não vão comprar o que compram hoje daqui a 10 anos. Mas dividendo cresce. Empresas sólidas aumentam o dividendo ao longo do tempo, porque o lucro cresce, porque a economia cresce e o dividendo acompanha. Então você não só recebe, você recebe cada vez mais, em termos reais, e isso protege você da inflação e te deixa cada vez mais rico. Enquanto quem está na poupança fica cada vez mais pobre, sem perceber. Visual. Gráfico mostrando o poder de compra da poupança caindo versus dividendos, crescendo ao longo de 20 anos e tem o fator psicológico. Quando você vive de salário, você depende do chefe, do humor dele, da empresa, da economia. Você pode ser demitido, você pode ficar doente e o dinheiro para. Mas quando você vive de dividendo, você não depende de ninguém. As empresas trabalham para você. Milhares de funcionários, sem saber, estão gerando lucro que vai para seu bolso. Você é dono, você é sócio, e isso muda tudo. Você dorme diferente, você acorda diferente, você vive diferente, porque você sabe que mesmo se você parar, o dinheiro continua entrando. E essa é a verdadeira liberdade. Não é ter 1 milhão na conta, é ter 1 milhão gerando dinheiro todo mês, sem você fazer nada. Visual. Contraste entre pessoa estressada em escritório versus pessoa tranquila em casa recebendo dividendos no celular. Barsi tem uma frase, ele diz que a ação é igual ao filho, você não vende, você cria, você cuida e ele passa para os filhos e os filhos passam para os netos. E a família fica rica para sempre, porque o patrimônio não é destruído, ele é multiplicado, geração após geração, e você pode começar essa linhagem. Você pode ser o primeiro da sua família a entender isso, a aplicar isso e deixar um legado, não de dinheiro parado, mas de dinheiro trabalhando, para sempre. E seus filhos vão te agradecer, e os filhos deles vão te agradecer, porque você quebrou o ciclo de trocar tempo por dinheiro, e começou o ciclo de fazer dinheiro gerar dinheiro. Visual, árvore genealógica, mostrando o patrimônio sendo passado e multiplicado através de gerações.
Então aqui está o plano. Primeiro, abra uma conta em uma corretora, qualquer uma. Hoje em dia é de graça. Segundo, escolha 3 a 5 empresas sólidas pagadoras de dividendos. Pesquise o histórico. Veja se pagam consistentemente. Terceiro, comece a investir todo mês, mesmo que seja R$100, mesmo que seja 50. O importante é começar. Quarto, quando receber o dividendo, reinvista. Não gaste. Compre mais ações. Quinto, repita isso por anos, por décadas, sem parar, sem desistir. E sexto, viva para ver o dinheiro trabalhando por você. Viva para ver a liberdade financeira. Viva para ver o que Barsi viu e sinta o que ele sente. Paz, segurança, poder, visual, checklist, animado, mostrando os 6 passos, sendo marcados um a um. E não caia na armadilha de achar que você precisa saber tudo antes de começar. Você não precisa. Você aprende fazendo. Você compra a primeira ação. Você recebe o primeiro dividendo. E você entende. Na prática. E aí você compra a segunda. E a terceira. E vai melhorando. Vai ajustando. Vai aprendendo quais empresas são boas, quais não são. E em alguns anos você vai estar esperto. Mas se você esperar estar esperto para começar, você nunca vai começar. Então comece agora. Imperfeito, com dúvida, com medo, mas comece. Porque a única coisa pior do que começar errado é não começar. Visual, pessoa hesitante, clicando em comprar a primeira ação e depois sorrindo ao ver resultado. Barsi não nasceu sabendo. Ele aprendeu errando. Ele comprou empresas que quebraram. Ele perdeu dinheiro. Mas ele continuou, e ajustou, e melhorou, e venceu. E você pode fazer o mesmo. Você pode errar, pode perder, mas se você continuar, se você aprender, se você ajustar, você vence. Porque o mercado premia consistência, premia disciplina, premia visão de longo prazo e pune ansiedade, pune ganância, pune curto prazo. Então escolha o lado certo, escolha ser Barsi. Não seja o especulador que perde tudo, seja o investidor que constrói para sempre. Visual, montagem de Barsi jovem versus Barsi velho, mostrando a jornada de décadas. E agora a escolha final. Você pode fechar esse vídeo e continuar vivendo como sempre viveu, trabalhando pelo dinheiro, dependendo do salário, dependendo do chefe. Ou você pode decidir que a partir de hoje você vai fazer diferente. Você vai começar a construir, você vai comprar sua primeira ação, você vai receber seu primeiro dividendo e você vai entrar no caminho da liberdade financeira. A escolha é sua. Mas lembre-se, daqui a 20 anos você vai se arrepender de 2 coisas, das coisas que você fez e das coisas que você não fez. E não começar a investir em dividendos vai ser o maior arrependimento, porque você vai ver outras pessoas vivendo de renda. E você vai saber que poderia ser você. Se tivesse começado hoje, então não seja turista, seja sócio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e assiste o próximo vídeo, onde eu vou te mostrar exatamente quais empresas Barsi tem na carteira e como você pode montar a sua, passo a passo, com exemplos reais, e comece hoje. Agora, porque o melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora.